Então, pessoal, essa é a proposta elaborada pelo curso de bacharelado, né, após a reunião de sequência das atividades via rede. A primeira coisa a se definir, então, seria uma data limite para o desenvolvimento e para a finalização de tarefas teóricas das disciplinas via rede, até mesmo aquelas disciplinas que não iniciaram ainda. Então, teria um prazo para ou concluir as atividades teóricas via rede, né, ou iniciar e concluir aquelas disciplinas que ainda não iniciaram neste formato. Por exemplo, poderia ser definida uma data ali no dia 15 de agosto. Nessa data do 15 de agosto, seriam então avaliados dois cenários diferentes. O primeiro deles, com a permissão de retorno às atividades presenciais, se isso for possível, e o segundo deles, sem permissão de retorno às atividades presenciais. O que vai definir isso é em que pé andaria a pandemia. Na primeira possibilidade, então, com permissão de retorno às atividades presenciais, nós retornaríamos apenas com as atividades práticas que faltaram ser feitas em rede e seria calculado, então, o número de semanas necessário a partir das demandas de cada um dos cursos, né? Então, cada um dos cursos poderia opinar sobre a demanda de quantidade de semanas que precisariam ainda para concluir o semestre. Depois disso, né, de desenvolvimento dessas atividades práticas, finalizaria-se então o semestre e iniciaria um novo. Agora, no segundo cenário, onde não haveria permissão para o retorno, nós teríamos então a seguinte situação. Primeiro, finalizaria o semestre, mas ficaria algumas cadeias práticas ou teórico-práticas que não fizeram as práticas no formato do rede com pendências nessas disciplinas. E aí, a sequência, poderíamos fazer o seguinte. Uma das possibilidades é adicionar um semestre após o semestre 2020/2, onde seriam desenvolvidas essas atividades práticas, ou ainda desenvolver essas práticas em paralelo no calendário 2021/1, num formato de seminário, onde então os alunos que fizeram as disciplinas teórico-práticas e práticas durante o rede deveriam então se matricular nesses seminários para compensar a carga horária prática que não desenvolveu em rede. Então, contando com essa segunda possibilidade, né, nós teríamos um segundo semestre desse ano iniciando em rede novamente. Se isso acontecer, mais uma vez em algum momento do semestre, avaliaríamos se naquele dado momento tem retorno, possibilidade de retornar às atividades presenciais, finalizaria o semestre e aí iniciaria o período de recuperação do semestre 2020/1. Né, que faltaram aquelas atividades práticas. Agora, se mais uma vez, durante o segundo semestre, a gente não entender que tem a permissão para retornar às atividades presenciais, faríamos uma adição destes alunos, né, dessas atividades práticas, destes alunos que estariam matriculados nessas disciplinas, também após o semestre, né, no semestre adicional ou em paralelo no formato de seminário. Então, ao final, nós teríamos dois cenários. Um semestre adicional com uma ou duas turmas que seriam desenvolvidas somente as atividades práticas das disciplinas que não foram concluídas em rede, ou uma possibilidade de cadeiras, né, denominadas talvez de seminários práticos, também com uma ou duas turmas, somente também com as atividades práticas que não foram desenvolvidas em rede. Então, desta forma, nós teríamos como compensar as atividades práticas que não foram desenvolvidas durante o rede e não travar o início do próximo semestre, o que viraria uma bola de neve para frente.